que a gente sente medo de tantas coisas aleatórias, né? Tantas coisas comuns, a gente sente medo, às vezes, de uma exposição, ou às vezes de algo que a gente vai fazer, né? E eu tava, de início eu poderia pensar que seria a mente, mas a mente, ela é muito condicionada a um padrão, né? E eu percebi que a mente, por ela ser condicionada a um padrão, e esse padrão ele precisa de raízes para ele se manter. Porque no nível de consciência que a gente tem, né, os padrões mentais, eles teriam que perder ali a sua força, e geralmente perdem. Mas quando é algo que confronta os nossos medos, certamente parece que o condicionamento do padrão mental, ele volta de alguma forma. Então eu fui percebendo que o processo que a gente tem aqui enquanto despertar espiritual, despertar, né, do nosso eu superior, do nosso eu maior, ele está ligado principalmente ao corpo. Porque quando a gente desperta a consciência, a gente desperta no nível em que a nossa consciência ela começa a coexistir numa nova percepção de realidade. Então ela tem sim informações de como ela funciona, de como você funciona, de como, né, de como você se comporta, aquilo que faz você cair nas armadilhas, aquilo que faz você se sentir duro, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, faz compreender o que faz a sua alma, né, se sentir livre, o que faz a sua alma se sentir viva de certa forma. Tudo isso a consciência, quando ela desperta, ela vai tendo, porque o campo central dela, ela não é mais voltada ao ego mundo, mas ela é voltada à consciência, onde essa consciência ela tem um campo ali, né, de interação com outras realidades, onde seus outros corpos sutis eles conseguem coexistir. Então eu percebi que o nosso corpo ele vai entrando no processo de despertar também. Só que esse processo de despertar que o nosso corpo passa é um processo um pouco mais lento, porque durante o nosso crescimento, a gente vai despertando no nosso corpo as memórias de outras vidas, os traumas de outras vidas, as questões, os padrões de outras vidas, e isso tudo vai se armazenando no corpo. As nossas memórias vão se armazenando no corpo. Então, durante o processo de despertar, a gente entra naquele desenvolvimento de evolução energética. Evolução energética não, é salto quântico energético. Então, o nosso campo energético vai tendo saltos energéticos. Ou seja, seu campo eletromagnético vai mudando de várias formas. Mas o corpo em si, ele passa por um processo em que ele por si só ele precisa se desentificar. Ele precisa ficar mais sutil. Por que ele precisa ficar mais sutil? Porque se ele não fica mais sutil, a energia não consegue entrar. Então, as conexões que você faz, que você traz, de energia, de compreensão, ela não consegue adentrar no corpo. Então, cria-se uma separação. Então, o seu corpo vai dizer uma coisa e você vai dizer outra coisa. A sua consciência vai dizer outra coisa. Então, vai ter conflitos. Essa é uma palavra importante porque durante o processo de despertar e de autoconhecimento, o que mais vai se criando é conflito. Porque a parte do nosso corpo, né, em camadas, e tem isso também, por exemplo, os nossos chakras, eles se formam em camadas, tá? Então essas camadas elas ficam registradas com os outros corpos sutis. Então o corpo sutil, por exemplo, casual, ele traz determinado tipo de registro de experiências que a gente teve em tal lugar. Então esse corpo ele está conectado também a camadas do chakra, né? E que está ali compactando com toda a formação do seu corpo físico também, tá? Porque não existe separação, né? Ou seja, é uma somatização.
Tudo está fluindo, tudo está se emanando, nada está parado. Só que dentro do corpo, a energia ela fica num estado mais denso, mais parado, de certa forma. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? De que tendo esse entendimento de que não é a nossa alma que tem medo, não é a nossa consciência desperta que tem medo, mas sim o nosso corpo. Então o corpo o tempo todo ele vai estar lá, vai nos estar dando sinais do que precisa ser curado, do que precisa ser visto, do que precisa ser acolhido. Porque dentro de uma visão até mesmo junguiana, né, esses sinais, eles não estão lá para nos machucar, mas porque eles têm uma causalidade. Causalidade não, uma finalidade. Porque se a gente continuasse com os nossos corpos densos, a gente estaria adaptado à nossa realidade, né? Quantas pessoas que a gente vê que são extremamente ignorantes na sua forma comportamental, consigo mesmos uns com os outros, ou até mesmo vários tipos de coisas que são disfarçadas, mas que a pessoa está tão condicionada, ou seja, já está tão formatado aquela energia que ela nem percebe. Ela nem se dá conta, porque não dói nela, porque aquilo já faz parte da base dela, né? Já faz parte de quem ela é. Então, num processo que vai ocorrendo, o corpo ele vai entrando num aspecto de sutil, né? Ou seja, partes suas, elas começam a ficar menos rígidas, porque o corpo ele começa a vibrar numa nova energia. Ele começa a se sintonizar com novas energias. Então aí começa um processo em que o corpo começa a receber essas energias. Por exemplo, estou me conectando com energias do mestre Hilário, vamos supor. Essas energias elas vão não só causar a cura, mas elas vão despertar também a dor. Porque para que a cura seja realizada, a dor ela precisa ser percebida. Para que a gente consiga sair de um determinado tipo de patamar que a gente vibra, a gente precisa trabalhar com essas camadas. Então esse raio, né, ele vai despertar essa energia do corpo e vai trazer à tona. Então o corpo vai começar a manifestar. Então os sinais vão começar a vir de forma muito mais rápida. Então, durante o processo de despertar, é muito natural que o nosso medo, que a nossa angústia, o que dá mais medo na gente comece a vir à tona. Mas não para nos assustar, mas porque ele tem uma finalidade de integração maior. Para que a gente atualize o nosso corpo numa nova patamar de alinhamento. Então essa finalidade que vai se tendo é o momento que a gente vai entrando meio que em conflito e resistência. Porque tem uma frase, né? A sua realidade vai baseada naquilo que a gente consegue também aguentar. E se a gente trazer uma realidade de 6D, de uma percepção de sexta dimensão, sétima dimensão, essa realidade aqui não faz sentido. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido porque uma consciência de 7D não está em sintonização com uma consciência de 3D. Entendem isso? Mas que não é sobre a gente largar uma consciência de 3D e ir para uma consciência de 7D. Até porque não existe um deslocamento, ou seja, não há uma substituição. Há um processo, há uma expansão. Só que essa expansão, geralmente as pessoas querem fazer fugindo de suas realidades, fugindo de suas dores internas, indo para um novo nível e achando que ela não se reconhece mais nessa dor. Só que o campo de dor, geralmente ele é muito forte, porque ele compactua com todos os traumas que a gente teve em outras vidas. Ele compactua com todas as situações de mortes, situações negativas que a gente passou, de todas as experiências. Então ele é uma somatização. Então se a gente for comparar, o que tem mais força? Né? A consciência transcendental ou a consciência do acúmulo dessas dores? Os acúmulos dessas dores,
Não porque eles são mais fortes em si, porque o nosso corpo, né, ele está mais sintonizado com as energias inferiores. Nosso corpo físico, o corpo do coletivo. Ele é atraído automaticamente, porque é a formatação do ser humano, do corpo do ser humano. Até porque o corpo do ser humano ele também foi totalmente alterado. Então, a sua limitação também, ele também faz com que a gente não consiga alcançar um estado de consciência a nível corporal, né, de integração maior, de uma hora para outra, até que a gente integre tudo isso. Então, já que isso não dá para fazer, não dá para que a gente acesse faça esses pulos, a gente é atraído. Só que geralmente isso daqui ele tá tão formatado, né? Essas dores elas estão tão guardadinho, eles estão tão já lá enquadrado em uma base, ou seja, uma base que te deixa ali confortável, que você não precisa mexer nisso. Mas quando você está no processo de expansão, as suas energias elas começam a ficar mais sutil. Então essas energias que estavam guardadas aqui, elas começam a ficar mais sutil, mais leve, mais leve, mais leve, mais leve. Então, elas começam a vir à tona para a superfície. Então, o corpo vai começar a expressar isso de forma muito mais latente. Porque não existe separação mais entre o que você está passando agora entre uma vida passada. Porque o efeito vai vir na hora. Por sintonização, por energia eletromagnética. Puxa. Mas só que ele não vai puxar para te ferir, vai te puxar porque ele está dando um sinal daquilo que precisa ser integrado. Porque no momento que você integra, você transforma esse aspecto. Então, o nosso corpo, cada parte dele, ele tem armazenado um aspecto de dor. Ele tem armazenado um aspecto de dor que bloqueia o nosso movimento natural. Nosso movimento em que a gente se sinta parte e integrado a uma dimensão maior. Porque o tempo todo, o coletivo, ele é a expressão de variáveis tipos de energias, de situações. A gente pode ver aqui, né, diversos tipos de realidade, de dor, de sofrência, de sofrimento que existe. Então, enquanto tudo isso vai existindo dentro da gente, a gente vai sendo puxado para essas realidades. Porque coexiste com a gente, coexiste com o nosso corpo. Então a alma, a consciência maior, ela vai ser ali o seu instrutor, ela vai ser ali o que vai te dar o direcionamento, os instrumentos e as ferramentas necessárias para que você consiga fazer o seu processo de cura, o seu processo de integração. Então, a dor, ela não é da alma, da consciência. Na verdade, a nossa alma, quando começou a experienciar aqui na Terra, né, e começou a ter as suas energias traumatizadas, muitas dessas energias da alma, elas ficaram aprisionadas dentro desses núcleos de dor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse resgate também é para que a gente retire energias da nossa alma que ficaram presas lá, que ficaram aprisionadas, que não tiveram espaço suficiente, porque não tiveram possibilidade de cura no momento. Então tudo isso vai ficando aprisionado de certa forma. E é impossível a gente fazer esses resgates mais profundos quando a gente está em uma dimensão sutil. Então a gente, como ser humano, a gente entra aqui para fazer esse resgate. E quando a gente faz esse resgate, a gente não está fazendo só o nosso resgate, mas a gente consegue fazer o resgate de toda a nossa